Autoridades, sejam bem-vindos a mais um podcast I Am CFO. O nosso objetivo aqui é levar não apenas conhecimento financeiro, mas de gestão e desenvolvimento pessoal. A parte financeira das empresas ou da nossa vida pessoal, ela é essencial para a gente prosperar, para a gente ter sucesso, para atingir os nossos objetivos. Queira ou não queira, não vou ser romântico aqui, a gente vive numa sociedade capitalista e o capital é importante, seja muito ou pouco, mas ele é importante. Mas outros aspectos, eles são tão importantes quanto o capital. Porque sem estratégia, sem marketing, sem comercial, sem pensar no que a gente vai fazer, sem pensar em planejamento, a gente não atinge aqueles resultados financeiros que a gente busca. Por isso aqui a gente fala sobre negócios, marketing, branding, já tivemos pessoas de vários segmentos e investimentos também. Já falamos sobre investimento em hotel, investimento em outros países e hoje a gente vai falar sobre investimento financeiro. Eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro no Brasil. Muita gente pede como faz para começar a investir, como investe aqui, como investe lá, renda fixa, renda variável, poupança, previdência. Existe uma gama tão grande de investimentos que eu achei bem legal a ideia da gente fazer esse episódio de hoje. Quero agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Só no podcast esse mês foram mais de 250 downloads. No canal, esse segmento teve mais de 1.000 visualizações, 1.500 se eu não me engano. Então, obrigado a todo mundo. E hoje, para falar sobre esse assunto, sobre investimentos financeiros, a gente tem conosco aqui Eliseu Mânica, lá do Brasil, está morando aqui nos Estados Unidos agora, assessor de investimento com bastante experiência na carreira também. Está com uma carteira hoje de quase 200 milhões, é isso? Exatamente. Eliseu, seja bem-vindo. Conta um pouco da tua história aí pro pessoal, como é que tu começou a tua carreira de investimentos lá. Eu sei que tu já teve experiência fora algumas vezes aqui na Europa. Como que tu veio para cá e o que tá desenvolvendo hoje? Então, uma boa tarde a todos, é um prazer estar aqui participando do programa MCFO. Mais uma vez, né? A gente já fez um podcast anteriormente lá para a região. E eu estou há 11 anos no mercado financeiro. Eu comecei, minha família veio do direito, então muito jovem, não sabia o que escolher. 17 anos, 18 anos, tu escolher o que você quer para sua vida é uma grande responsabilidade e que eu acho que a gente, na nossa sociedade como um todo ensino, a gente não está preparado para isso. Aproveitando o tempo, que é o ativo mais valioso do mundo, do que a gente tem, meus pais advogados, fiz direito. No quarto, quinto ano de faculdade, me apaixonei pelo mercado financeiro. Acabei lendo um livro que é um best-seller e acredito que Daniel e os nossos ouvintes também, e quem está nos assistindo tem conhecimento, é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Me apaixonei, li o livro, queria fazer trade, queria empreender, vender coisas. Que a teoria dele hoje não dá mais, né? A teoria do Pai Rico, Pai Pobre lá de ganhar dinheiro era pré-crise subprime, comprar imóvel. Exato. Sem down payment, só pagando juros, alavancar e viver de renda disso, né? Que muita gente fez. Exatamente. E quebrou. Eu acho que até a partir da teoria dele, na prática, a empresa dele acabou quebrando. Sim. Né? Faz acho uns 2 anos, 3 anos. Então, Mas é um catalisador e é um livro bom porque... Desculpa interromper a tua apresentação. Fica à vontade. Não, mas é um livro bom porque é a porta de entrada para muita gente. Então, dentro daquilo que a gente estava falando ainda há pouco, o importante é chamar a atenção para o assunto. Exatamente. Depois, com o conhecimento, as pessoas vão ver se funciona ou não a teoria para eles. Exato. E a teoria dele é uma teoria interessante, uma teoria que me motivou. Eu acabei, então, pensando, vou terminar minha faculdade de Direito e quero ser o cara ou um dos caras, estar entre os melhores no mercado financeiro. Então, o que eu acabei fazendo? Cidade pequena, Santo Ângelo, que é onde eu nasci, 80 mil habitantes. Acabei indo, então, para Porto Alegre, fazer um MBA na FGV em Mercado de Capitais e Finanças. Fiz o MBA, peguei experiência prática, trabalhei lá em escritórios de investimentos, né? 3, 4 escritórios, 5 corretoras. Porque na minha ideia, acho que todo mundo quer ser empreendedor. Hoje o Brasil vive uma modinha de empreendedorismo. O mundo, né? Não, acho que não é só empreendedor, acho que isso não é só o Brasil, acho que é o mundo. O empreendedor
empreender, né? Montar uma startup, ser o próximo Jeff Bezos ou o Mark Zuckerberg. Todo mundo quer ser isso agora, né? Eu acho que é legal, mas tem muita gente que fala, mas não faz o que é preciso, né? Concordo mas não totalmente. É só no Brasil, eu acho que cada pessoa tem um perfil, eu acho que ela tem que ter um conhecimento de si, um autoconhecimento muito grande, porque empreender não é para todo mundo. Empreender, tu tem que te dedicar muito, trabalhar no início, principalmente, mais do que a maioria. Cara, trabalhar sempre. Exatamente, né? Exatamente. A ideia de que vou trabalhar agora para daqui a pouco... Se tu parar de trabalhar, pode ter certeza que o teu negócio não vai prosperar tanto quanto se tu tivesse lá na... Pegar um exemplo, as empresas hoje que valem muito dinheiro são onde os empreendedores botaram a mão na massa. Exatamente. Até o final. Todos, né? Todos. As empresas que estão quebrando são as empresas sem dono. Sears, essas empresas de varejo que são 100% pulverizadas e elas... o mercado que elas estão seguindo é simplesmente... a forma como elas operam é simplesmente dar resultado para o investidor, não pensar em se renovar aí. O cara pode falar qualquer uma. Vamos para o setor automobilístico? Beleza. Família Ford tem 6% só do negócio. Exato. O cara que está tocando lá, o CEO, está preocupado se ele vai conseguir dar um... John Sculler, acho que é o nome. A única preocupação dele é dar retorno para o investidor. Tanto que é por isso que a Tesla está disparando. Por quê? Porque o dono está lá. Mesmo vendendo muito menos, menor quantidade mas de vai carro. Crescer. E aí, o que está sendo obrigado a Ford a fazer agora? É se reinventar. Por quê? Porque não fez o dever de casa antes, não se preparou, não sentiu, não arriscou. Porque tu é obrigado, quando tu é empreendedor, tu é obrigado a inovar ou tentar inovar. E aí tu corre o risco de errar. E a história se repete, a Kodak quebrou. Exatamente. Disse que a fotografia digital... E tinha a patente, inclusive, da máquina digital na década de 70. Viu que aquilo não era na visão deles. Na década de 70. Exato. Não era algo útil e acabou sendo ultrapassada por aquilo que eles tinham domínio, controle, mas que não viram essa visão, né? Sim. Que é o que a visão de dono que tu tá comentando falar que é importante, né? Mas continua lá, daí tu... Vamos só voltar. Então tu tá falando de que empreendedor não é para todo mundo, vocês montaram um negócio e... Eu acabei indo para Porto Alegre, então, para buscar esse conhecimento. Trabalhei, antes de tu ser fazendeiro, digamos assim, de tu ter a tua empresa, acho que tu tem que aprender a ser empreendedor dentro de uma empresa com o dinheiro dos outros. Sendo funcionário, empregado ou sócio bem minoritário, porque tu não precisa empreender com o teu dinheiro. Então, aprendi em Porto Alegre, com erros, acertos, várias corretoras. Chegou um momento que eu fiquei sabendo, eu escrevia para jornal, escrevi durante 6-7 anos sobre investimentos. E por quê? Eu queria fomentar na região que eu morava, Santo Ângelo, região missioneira lá do Rio Grande do Sul, esse aspecto de investimentos. Então eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa, dado o momento, que queria abrir uma filial de uma corretora, um escritório de investimentos lá na cidade. Eu já tinha terminado o MBA, fomentando o mercado. Eu pensei, olha, acho que é o momento de voltar, de abrir um escritório lá e, melhor ainda, tornar esse concorrente, ou tentar tornar esse concorrente, possível concorrente, conversar com ele, um sócio. E a gente unir forças, ganhar escala e não dividir o mercado lá da região. Sim. Então, eu acabei retornando, acabei conversando com ele, consegui convencer ele e um outro sócio que permanece até hoje. A gente montou um escritório, muita dificuldade, como qualquer negócio. Todos. Exato. A maioria do empreendedor acha que vai abrir um negócio e vai ficar rico e todo mundo vai bater na porta. Por favor, quero comprar teu produto, por favor, quero investir. Muito pelo contrário, ele começa a se ferrar com os amigos. Que o amigo vai lá e quer desconto. Exatamente. Amigo bom paga mais, não pede desconto. Exatamente. Aí a família pede desconto. Exato. Então, cara, é tudo contra. Exato. Então a gente viu isso aí, a gente acabou, inclusive, o escritório demorou uns 6-7 meses para se pagar, a gente achou que iria sair se pagando. Dificuldades iniciais, normais, perseverança, que é normal, não somente em negócio, mas na vida, né? Tu ter essa perseverança, ter essa paciência. E hoje eu vejo isso muito da parte dessa geração nova, tudo muito rápido, tudo sem dedicação, tudo sem esforço, então não tem atalho para sucesso, é dedicação, conhecimento e tudo mais. Então eu acabei voltando, montei o escritório,
tinha pego 4, 5... uma experiência de 4, 5 corretoras. Acabei escolhendo uma corretora que hoje é a maior do Brasil. Não sei se posso falar o nome. Lógico, né, pô? Que é a XP Investimentos. Nosso escritório é Esperato Investimentos. Hoje... depois de muita dificuldade, a gente hoje está passando dos 200 milhões de reais, o que, para uma cidade que tem 80 mil habitantes, isso é muita coisa. É muita coisa. Os clientes são majoritariamente de lá? São de fora. Chegou um dado momento do escritório que a gente estava pescando num aquário muito pequeno, há uns 4 anos atrás. E que também vai justificar minha vinda para cá e para outros lugares. Sim. A gente viu lá, tem dados estatísticos do valor total de dinheiro investido na cidade. A gente viu que a gente normalmente pega 10% desse valor, pensando muito bem. Então nós tínhamos certas limitações. 10% do valor que as pessoas investem numa cidade inteira é bem otimista, né? Exatamente, também. Dependendo da quantidade de concorrentes que tem lá, né? Mas enfim. Exato. Só pelo fato de... é um concorrente natural ainda o banco, né? Tu tá, na verdade, competindo com os caras grandes, né? Exato. E o brasileiro ainda tem essa questão do banco, de investir através de banco, mas que vai mudar aqui. Tu vê por aqui, que eu já vi... Tá mudando totalmente. Totalmente. E acabamos, então, aumentando o aquário. Saindo para outras cidades, usando principalmente o meio online, que não só para a parte financeira, mas para todos os negócios, essa questão de escalabilidade dada a inovação, a tecnologia, não tem mais limites. Então, tu pode ter cliente em qualquer lugar do mundo. A questão é só a cabeça, o nosso mindset, né? Preparar para isso. Acho que muitas pessoas se limitam. Me surpreende até essa questão, porque, por exemplo, tudo eu estou fazendo, vim para os Estados Unidos há 2 anos, e o pessoal pergunta, sou CEO, né, do escritório. Sim. Pô, Eliseu, como é que tu já saiu do escritório? Não, por incrível que pareça, aumentou a captação estando aqui. Sim. Então essa limitação, independente de onde você está geograficamente, consegue criar um negócio. Essa é a parte da tecnologia. Nunca na história a gente teve tantas ferramentas para se crescer, para se evoluir, para se produzir. E tem que aproveitar isso, né? Isso para tornar a vida melhor, liberdade, né? Hoje como tu falou, é muito mais fácil. Eu acho que esse ponto da tecnologia e esse ponto de tu poder entregar produtos e serviços sem tu estar fisicamente lá, facilitou, entre aspas, muito se tornar empreendedor, porque, cara, até um tempo atrás tu queria montar uma loja, pegar um exemplo da minha esposa, montou uma loja de produtos naturais. É aluguel, é móvel, é estoque, blá blá blá, um monte de coisa que tu tem que botar na frente para depois começar a vender, sair atrás das pessoas, virem até você para comprar. Hoje as pessoas não querem mais sair de casa para comprar, né? Elas têm reduzido muito, né? Agora a Amazon em Seattle já está fazendo entrega de produtos perecíveis e não perecíveis no mesmo dia como um teste, né? Então eles têm o supermercado deles e buscam. Aqui nos Estados Unidos a gente tem aquele aplicativo o Instacart que tu bota o CEP que tu tá, ele diz quais são os supermercados parceiros e tu pode comprar direto, vai alguém lá, busca e leva para ti. Então essa mobilidade aqui, cara, hoje o cara monta uma empresa com isso aqui. Exatamente. Hoje ele monta uma empresa com o celular dele, cara. Eu quero montar uma empresa para vender microfone. Tá? Compra no Alibaba, manda pro centro de distribuição da Amazon e vende na Amazon, cara. Tudo por aqui. Exato. Tudo por aqui. O que tu tem que fazer? Publicidade e buscar comprador pro teu negócio. Exato, e tentar buscar uma diferenciação como também, que tu né? faz? Uma experiência pro teu qualquer produto do mas teu negócio. Tu pode vender commodity também, assim. Entendeu? Mas aí tu pode vender commodity, tu tem que ser um bom cara de marketing, entendeu? Para o teu produto aparecer de alguma forma. Mas, cara, hoje a gente trabalha com isso aqui, com celular, para quem tá só escutando, tá? Tô apontando pro celular, mas é que tem o canal no YouTube também. Com isso aqui, o cara hoje monta a empresa que ele quiser. Que ele quiser, ele monta do celular. Não tem limitações, exatamente. Então hoje, até já que o tema é investimento, o tema é investimento financeiro, mas já falando isso, muita gente me pergunta, Daniel, com 10 mil, 20 mil, o que eu faço? Cara, eu sinceramente, com 10, 20 mil, eu tentaria montar um negócio paralelo à minha profissão,
Seja do que for, seja vender roupa de bebê, seja vender roupa de sei lá o que, seja vender produto natural, seja vender suplementos, sei lá, qualquer coisa que tu possa trabalhar. Tu vai trabalhar no escritório das 9 às 6 no Brasil, que tu possa trabalhar de casa das 7 à meia-noite e antes de entrar no trabalho e na hora do teu almoço, que tu possa fazer tudo pelo celular. É isso que eu recomendaria fazer para quem tem pouco dinheiro para investir e precisa de uma renda rápida, entendeu? Para então acumular um patrimônio, para depois pensar em diversificar em produtos financeiros. A gente vai trazer isso nos temas ali, porque para mim essa é a diferença básica entre investir e poupar. Investir é correr risco para ganhar mais. Poupar é deixar guardado para alguma emergência. Concordo totalmente contigo, essa questão de empreender. Eu mesmo trabalhando no mercado financeiro, acho que a gente tem uma postura lá na Esperato, a gente criou essa cultura de sempre ser sincero, honesto, transparente, que é necessário, ainda mais lidando com dinheiro. Então a gente fala, se é para investir uma quantia de 10, 20, 30 mil reais, empreende ou invista em si. Sim. Invista em cursos, invista em ser melhor na tua profissão, mas empreender paralelamente ao trabalho, fazendo de preferência algo que se goste, se conseguir achar que seja alguém que tenha um conhecimento sobre determinada área, que goste daquela área, até chegar o momento em que aquela atividade paralela pague e ganhe mais do que tu tá ganhando, digamos, no trabalho como empregado ou algo assim, e aí possa se dedicar de uma maneira integral, né? Vai variar bastante de perfil, né? Não quer dizer que a pessoa mas eu não quero fazer outra coisa, eu quero fazer o que eu tô fazendo e tá bom. Beleza. O problema é que a pessoa quer começar com uma quantia no mundo de investimento baixa, para ela pode ser alta, mas no mundo de investimento é baixo. E a partir daquele valor ela quer gerar uma renda extra para sobreviver, né? Então assim, cara, com 10 mil eu posso operar na bolsa para me gerar uma renda extra para sobreviver? Pode, mas tu pode no outro mês perder tudo e não ter dinheiro para pagar o aluguel. Então tem essa questão de risco. Eu vou usar esse gancho para justamente ir para o nosso assunto. A primeira pergunta que muita gente faz, como começar a investir? Como começar a investir, então? Primeiramente, procurar um profissional. A maioria das pessoas, principalmente agora, que é o momento em que chama atenção a bolsa de valores subindo muito. Ano passado subiu 27%. Esse ano já subiu quanto? Esse ano já está em 9%. 9% com 25 dias. Exatamente. Então, diminuindo o risco político, a gente não precisa falar disso aqui, chegar nesse tema, mas que o mercado vê como positivo alguns movimentos. Não, a gente pode falar, cara. Para mim não importa quem é o presidente, entendeu? O que vai acontecer, o que não vai acontecer. A verdade é que o mercado entendeu que aquilo era um risco. E hoje a bolsa fechou com 83,680, é isso? Exatamente. 3% de alta. Fechou ontem, né? Ontem? É porque não atualizou aqui. É feriado em São Paulo, não abriu. Exato. Tá. Mas então fechou num momento recorde, está chamando a atenção cada vez mais, e aí vem mais investidores, né, no momento quando sobe. É impressionante. E isso, tanto no negócio, empreendedorismo, quanto em investimentos, uma coisa tem que ficar clara. O ideal é investir quando ninguém quer. Exato. Em qualquer negócio. Investir também não é só algo racional, é algo também emocional. Então tem que preparar, treinar a mente para isso, né? Quando eu tinha a nossa empresa, a gente brincava que se apareceu na capa da Exame é porque não é para investir. Exato. Porque a Exame é bem atrasada. A gente já tá quase nos 100 mil pontos do Ricardo Amorim, cara, de 2007, que ele falava que a bolsa ia chegar a 100 mil pontos. Cara, em investimentos, seja real estate, seja ações, perde quem sai muito cedo, né? Exatamente. Então, continuando, para investir, começar a investir no mercado financeiro, fazer um cadastro, procurar alguém que tenha um conhecimento. A maioria das vezes o pessoal vai sem conhecimento, sem informação, e culpa muitas vezes o mercado. Na verdade, a própria falta de conhecimento. A culpa é sempre nossa. A mesma coisa que tu não tá habilitado para dirigir um carro, querer dirigir, bater e a culpa é do outro. É o carro. Culpa do carro, culpa da árvore que tava ali. Então, sempre procurar um profissional que tenha conhecimento, fazer um cadastro, uma corretora simples. Hoje se faz em 2 dias, tudo eletronicamente, tudo indo ao encontro do que a gente está falando, rápido, tudo por e-mail, até WhatsApp, né? Inclusive. Sim. Então, é muito simples e vem para facilitar, né?
Isso aí, né? E análise de perfil também, né? O cara entender, quero começar a investir, porque eu vi o meu amigo comprando Bitcoin, eu quero comprar também. Porque eu vi o fulano investindo em Petrobras, que era sempre o que se falava, eu quero também. Nem sempre o que é melhor para o amigo é o melhor para ti, né? Exatamente. Isso aí de perfil é muito importante. Hoje, até pela parte da manhã, eu fiz uma reunião com uma cliente. Ela tem um namorado, que o namorado querendo indicar ações. Só que ela nunca indicou. Sim. Ela nunca investiu. Ela não tem o perfil. O perfil dela mais pés no chão, mais conservadora. E aí, justamente o que tu tá comentando, eu falei para ela, olha, tu tem que ver o teu perfil. A gente tem um relacionamento como se fosse um médico, te ouvir aqui. E aí, a partir do que tu tá me dizendo, a gente vai ver o teu perfil qual que é. Sim. Tu não pode ir na pilha ou na opinião dos outros. Porque eles estão tomando decisões com base nos sentimentos dele, né? Exatamente. Por isso que eu falo, olha, se cair, por exemplo, mercado de ações, pode cair, é normal. Como é que tu vai ter... Pode não, vai cair. Vai cair algum dia, exatamente. Em algum momento vai, exato. Né? Então eu comentei isso pra ela, como é que tu vai te sentir? Sim. Eu vou sentir um pouco. Beleza, então vamos diversificar. Então coloca um percentual pequeno em ações e aí tu tem a maior parte em algo conservador, moderado, que pra ti isso teu perfil, né? A gente vê não só no mercado de ações também, no nosso mercado imobiliário, que é onde a gente está atuando mais hoje. A gente vê também, a gente desenvolve um projeto, apresenta para uma pessoa e a pessoa diz, mas o meu amigo falou que o bom é aquele outro. Beleza, cara, o que teu amigo faz? O meu amigo é, sei lá, médico e investiu porque ele achou que dentro dos critérios dele aquilo era bom. Beleza, cara? Então, o teu amigo tem os seus filtros de decisões. Tu tem os teus, né? Qual que tu quer usar? Exato. Mas essa indicação assim de como se a pessoa começa errado, ela pode se machucar de uma forma que ela não volta mais, né? Exatamente. Principalmente falando em mercado de ações de renda variável, se o cara entra agora, cara, a gente tá aí com uma bolsa que veio 25% no ano passado, já tá 10% esse ano. Exato. O cara que entra agora é natural. É natural. Teve... o mercado antecipa... Todo mundo entra depois e quem começou entrando antes vende e o mercado cai. Então, se a gente está com 10% no dia 25 de janeiro, pode ter certeza que em algum momento nas próximas 4 semanas vai ter 3, 4, 5 dias de alguma queda forte. Exato, então, o cara que entrou no topo vai olhar esses 4 dias, vai cair para sempre agora, vai sair ali, né? Exato. Aí ele se machuca, a bolsa é ruim. Bolsa não é ruim, né? Exatamente. Assim como imobiliário não é ruim, assim como a maioria dos investimentos, quando tu entende o fundamento dele, eles não são ruins, né? O importante é identificar e começar direito. Exato, exatamente. Essa questão é importante, inclusive dá tempo ao tempo. O pessoal quer qualquer investimento, quer entrar no investimento e quer ficar rico em 1 mês, 2 meses. Sim, porque viu a história do cara que fez. Isso não existe. Em qualquer investimento não existe. Tem que ter paciência, tem que dar tempo ao tempo. Tem aquela frase do Buffett, não tem como tu ter um filho em 1 mês engravidando 9 mulheres. Essa frase. Boa. Então, isso também tem que estar ciente para qualquer investidor e em qualquer área de investimento, né? Real estate, investimento em ações e outros investimentos aí também, né? Em qualquer área a gente tem que dar tempo ao tempo. O pessoal às vezes é muito ansioso, né? Quer resultado já. Sim. Hoje a gente tem passado aí nos últimos 5 anos por muitas mudanças de criação e de tipos de produtos de investimento, né? A poupança já foi boa, já foi ruim, já tá boa de novo comparando com alguns títulos de renda fixa que não estão pagando quase nada. O que hoje está no portfólio lá disponível para um investidor pequeno, médio e um investidor grande? A parte nossa lá da Esperato, da XP Investimentos, a grande vantagem é esse shopping center financeiro que tem renda fixa, LCI, LCA, CDB, fundos imobiliários, ações, fundos multimercados. Hoje, nós vendo uma melhora do Brasil, e isso é algo que ainda não está na boca do povo, digamos assim, não está no jornal. Está ocorrendo essa mudança, vai mudar. Sim. A gente vai ter um crescimento aí do PIB entre 2,5% a 3%. Inflação vai cair, juros da Selic vai cair ainda mais, provavelmente 6,75%, 6,5%. O que isso ocasiona de reflexo?
Diminuição, então, na rentabilidade de uma renda fixa, CDB, LCI e LCA. Então, a gente não indica. Sim. Só... A gente tá falando de 6,75 bruto, né? Exatamente. Aí vamos colocar imposto de renda no mínimo de 15%, então tu vai tirar aí 5,5%. Então dá menos de 0,5% líquido ao ano. É pouco isso, ainda mais... Ao mês. 0,5% ao mês, desculpa. E o investidor que está acostumado a juro alto, ele vê isso, eu quero ganhar 1% ao mês. É que isso é difícil também, porque o cara olha o topo do mercado e toma aquilo como norma, né? Exato. Cara, em janeiro de 2016, dava para comprar Selic, título público, a 18%. Exato, 18%. A gente pegou isso, pré-fixado, 3 anos, cliente pegando a 18%, 19%. Que vai ao encontro do que a gente falou agora. Por que a gente pegou 18%, 19%? Porque naquele momento tinha um risco muito grande no Brasil. Esse é o momento de se investir. Aí é que tá aquilo que a gente falou. Aí o cara que comprou a 18%, hoje ele tá lavando a égua. Tá lavando a égua, é o que eu uso esse termo também. Aí ele fala pro amigo dele assim, ganhei um monte de dinheiro com um título de renda fixa. Aí o cara escuta e quer a renda fixa hoje. Ou o tesouro, né? O tesouro. Ele quer hoje. Exato. Só que hoje ele vai pagar 5%. Exatamente. E pra ele ganhar muito dinheiro, a taxa de juros tinha que sair de 5% para 2%. Exatamente. Então, a gente vendo esse cenário, renda fixa não dá mais, pós-fixada, pré-fixada. A gente vem alocando muito em fundos multimercados, que tem estudos aí, faz uns 2 anos que a gente começou a alocar. Estudos que tem uma correlação negativa. O que isso significa? Quando o juro cai, fundo multimercado sobe. O fundo multimercado, dentro da... Explicar para quem está vendo, dentro da nomenclatura da CVM da CVM e da Anbima, existem diversas categorias de fundo que é para ajudar o investidor a se identificar. Então, quando fala em fundo de investimento em renda fixa, é para identificar o investidor, para o investidor saber que o gestor só pode investir em renda fixa. Se é um fundo de investimento em ações, é para o investidor ficar sabendo que ali a maior parte do patrimônio é obrigatória que seja investido em ações, esteja o mercado em alta, esteja o mercado em baixa. Os fundos multimercados, a regulamentação da CVM diz que ele pode investir em qualquer coisa. Então, por isso que ele é multimercado, porque ele pode investir em renda fixa, exato, em moeda, em papel de crédito, em renda variável, pode fazer qualquer coisa. Então, agora o fundo multimercado ele está positivo porque o gestor pode assim, beleza, a renda fixa tá ruim, ele diminui a exposição em renda fixa e busca outros títulos. Exatamente. Então a gente vem indicando isso, vem dando certo. Tem fundos aí esse mês 3%, 4%, renderam 20%, 16% ano passado. Para conseguir essa rentabilidade, lógico que tem um risco a mais, né? Tem um risco a mais. Porque ele está posicionado em bolsa, certamente. Isso tem que estar sempre importante. Tem fundos que renderam, tem fundo que rendeu 22%, ele tem uma parcela maior, 30% em ações, né? Uhum. E fez acertos nas outras parcelas também no investimento. Então, fundos multimercados e ações ainda. Tem uma diferença entre preço e valor, né? O pessoal vê aí que a gente estava conversando. Tem ativos ainda baratos na bolsa, muito baratos. Então, a gente fazendo um pente fino, um filtro, consegue achar ainda esses ativos, mesmo no geral, como a bolsa em pontuação histórica, né? Então, sim. Eliseu, propriamente... eu penso que sempre tem que ter uma parcela em ações. Sim, sempre. Sim. Maior eu também. Ou menor, mas tem que ter. Então... Eu tenho... meu investimento sempre foi em renda variável. Ou em mim, ou nas minhas empresas, ou na bolsa em renda variável. Nunca investi em renda fixa. Eu também, mesma coisa. Eu acho que o primeiro investimento, e agora abrindo um parênteses, tem que ser em si. Tu tem que fazer qualquer área que tu esteja... tentar ser um dos melhores, né? É o melhor investimento que tem. Tu vai fazer um mestrado. Aqui nos Estados Unidos, um mestrado mais ou menos $30 mil. Só que tu vai trabalhar na área, tu ganha $10 mil, sim, $8 mil. Sim. Então, em 6 meses tu tirou isso aí. Teu mestrado fica para sempre. Uhum. E teu networking também. Então, investir em si, primeira, sim, coisa. Mesma coisa que tu comentou. Sim. Empresa, tentar empreender e depois investimentos, né? Eu acho. E tô sendo bem sincero, porque eu trabalho na área sim, de investimentos, eu acho que tem que ser, né? Sincero, tem que... porque são coisas diferentes. Aquilo que a gente falou, imaginar que a pessoa vai sair do trabalho dela para viver de trade, ela tem que ter muito dinheiro.
Tem que ter muito dinheiro para que os erros e os acertos compensem, né? Para virar investidor profissional. E o investidor profissional, quando ele vira, ele monta um fundo e começa a fazer para os outros também. Então ele já não tá mais, já não virou somente o investimento, ele já está ganhando a taxa de administração, a taxa de performance, já virou um business dele que, lógico, ele precisa performar pro cara ficar. Eu acho que um outro ponto a gente falar, já indo para esse lado também, é a questão de riscos, né? As pessoas perguntam qual que é o investimento menos arriscado, qual que é o mais arriscado, enfim. Acho que uma grande coisa que as pessoas já escutaram, todo mundo repete, mas quando elas vão fazer, parece que elas querem esquecer, né? Que risco e retorno, eles correm em paralelo. E existe um ditado, né, que quanto maior o risco, maior o retorno, e eu sempre faço uma correção. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Exato. Maior retorno esperado. Por quê? Não que aquele investimento obrigatoriamente vai me dar mais retorno porque ele tem risco. É o contrário. Eu espero ter mais retorno pelo risco que eu estou correndo. Só que entre eu esperar e eu receber esse retorno tem um gap muito diferente. Porque justamente se existe o risco de dar certo e existe o risco de dar bem errado. Exato. E a maioria do pessoal não entende isso. Não assimila isso. Sim. Acha que não vai ter risco. Quer um retorno, mas não quer correr risco. Até a poupança tem risco. Exato. Se o banco quebrar, a poupança paga a mesma coisa que os outros. A Caixa Econômica ela é garantida pelo Estado. Se o Estado quebrar, a Caixa não recebe dinheiro. Se ela não recebe dinheiro, ela não bota dinheiro na poupança e o cara quebrou junto. Então tudo tem risco. E teve até mudança agora, né? Recentemente a questão do Fundo Garantidor de Crédito, de limitar somente a R$1 milhão por CPF. Antigamente poderia diversificar em vários bancos. Era por CPF por instituição, né? Exato. Então tinha 10 bancos, até 250 mil por CPF por instituição, 2,5 milhões, 30 bancos ou o que for. Hoje limitou a 1 milhão, né? Então é um risco também que... Ou seja, aumentou o risco. Exatamente. Né? Aumentou o risco. Exato. E dentro disso, Eliseu, quais são os riscos que as pessoas têm que ficar atentas ao mercado de investimento? Seja, falar em renda fixa, qual é o risco que ele está correndo na renda fixa? Seja título privado ou seja título público? Acho que o primeiro risco é questão de rentabilidade, né? O pessoal está atento à rentabilidade real. Porque tem investimentos que pagam menos que a inflação. Então, primeira coisa é isso, risco de inflação. É risco de crédito, questão do emissor não pagar. Então, sempre a gente faz lá na empresa, a gente vai ver o banco, ver o balancete, o balanço que é mensal, tem no Banco Central, disponível para todo mundo. E verifica como é que está esse emissor mesmo. A liquidez dele, né? Mesmo possuindo o Fundo Garantidor de Crédito. Porque ele não quer se incomodar, não quer... Sim, porque entre tu ter o direito de receber o crédito do FGC e tu receber, tem um gap muito grande. Tem em torno de 90 dias, demora. 93 dias, se eu não me engano, historicamente, olhando isso. E tem que estar atento a esses riscos, né? Risco de crédito, risco do emissor de não cumprir, não pagar. Sim. E é sempre importante, né, observar isso aí, né? No caso dos títulos públicos, o risco de crédito é o governo não pagar, né? Exato. Que diminui bastante porque o governo pode emitir moeda, né? Então não é que título público não tenha risco. Exato. É que ele vai transferir o risco dele de crédito para o risco de inflação. Porque a partir do momento que ele emite moeda, ele faz o rendimento real do teu investimento sumir. Exato. Porque a tua moeda não vale nada. E aí ganhou força o investimento que a gente estava conversando antes, que está na boca do povo, que é o Bitcoin, né? Que é o Bitcoin. Só sobre a questão de não ter ninguém que controle essa emissão de moeda. E é pior ainda, né? Exato. Na minha opinião, é pior ainda, porque se tu compra um título público, tu tem a garantia de que o governo vai emitir real para pagar esse título público. Ele não vai emitir Bitcoin. Exato. Tu comprou uma Bitcoin, amanhã ninguém aceita Bitcoin. Tu faz o quê? Exato. Exatamente, né? O que tu vai fazer com isso? Exato. Com essa moeda, com qualquer outra. Depende dessa fidúcia, dessa credibilidade, né? Se amanhã eu comprar a Petrobras e ela quebrar, o papel não vale nada. Exato. Se amanhã eu comprar Bitcoin e existir uma moratória no mundo, porque hoje é um mercado totalmente desregulamentado. Exato, mas já está começando a regulamentar a própria Coreia do Sul. Que eu botei um post no meu Facebook na data de hoje, ou de ontem, 24 ou 25, e eu fiz essa analogia. O Bitcoin, ele me lembra muito, o estado dele hoje me lembra muito o mercado subprime de crédito aqui nos Estados Unidos durante o período que ele ascendeu e até a sua quebra.
O subprime basicamente foi a desregulamentação do mercado de crédito. Para ser bem simplificado, o corretor que vendia o imóvel era o mesmo cara que vendia o crédito para o cara comprar o imóvel. 5 anos de carência, taxa de juros basicamente muito pequena. Mas na época a taxa de juros dos Estados Unidos era 1%. E aí o pessoal alavancando, às vezes nem sabia o que era, podia fazer imóveis. Os bancos faziam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hipotecas. Exato. O cara tinha 10 imóveis, não deu down payment, não deu entrada em nenhum deles, porque o banco financiava até 120%. Né? 120%. Os imóveis dele ele alugou para outra pessoa. Então, os juros que ele pagava, ele recebia o aluguel e o net dele era 0, mas ele estava ali com o patrimônio ou ganhava um pouco ali. Cara, a hora que alguém falou, pô, essas casas valem isso mesmo? Exato. Parou o mercado, foi lá embaixo e o que aconteceu? O Estado entrou e regulamentou. Exato. E teve que socorrer, né? Teve que socorrer então o Bitcoin lançaram. Existe todo um discurso romântico que é disruptivo. Na minha opinião, balela, porque ninguém quer saber de Bitcoin. Todo mundo quer saber da cotação do Bitcoin. Sim. Ninguém compra Bitcoin para ir no Walmart. Sim. Ninguém compra Bitcoin para fazer negócio. Todo mundo compra Bitcoin porque valia 30 centavos e hoje vale 10 mil dólares. Exato. Mais ou menos. Exato. Cada dia cai mais. Volatilidade grande. Então ninguém está preocupado com o ativo. As pessoas estão preocupadas por quanto de moeda que eu posso trocar por esse ativo. Exato. Então todo esse discurso romântico, de disruptivo, que não tem banco central, que isso, aquilo, para mim, acaba a partir do momento que eu estou preocupado em trocar o Bitcoin no futuro pela moeda que eu estou dizendo que eu quero romper o status quo. Sim. Né? Então, que é o dólar, euro, qualquer outra coisa. Eu comparo, eu acho interessante a tua comparação com o subprime, mas eu acho também, comparo com a bolha.com. Por que com a bolha.com? Porque o Bitcoin ainda tem algo que é o blockchain. O blockchain, sim, tem toda... O blockchain tem valor. Tem valor. É a tecnologia que vai mudar, isso estava dentro do meu post. A forma como a gente se relaciona dentro da internet. Exatamente. Mas é uma tecnologia. Exato. Mas a questão da bolha.com é a questão das altcoins. Acabaram surgindo outras moedas depois do Bitcoin para financiar empresas. No Brasil, inclusive lá no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, a primeira ICO, que é a primeira emissão de moeda para financiar um projeto. Só que é engraçado que muitas vezes são projetos que não têm uma credibilidade, um estudo. Sim. Ou algo que fundamente por trás. Algo similar à bolha.com. Sim, as pessoas estão emitindo moeda nova só pelo... achando que são Estado ou tem uma fidúcia ou uma credibilidade. Só que um movimento parecido com a bolha.com. Por quê? Porque lá em 2000, 2001... tínhamos empresas que eram avaliadas por cliques. Não tinham revenue, não tinham receita. E que, essa empresa tem 100 mil cliques. Sim, criaram um valuation arbitrário em cima da quantidade de cliques. Exatamente. Então, algo eu vejo similar, principalmente altcoin, que são outras moedas similar a Bitcoin, só que o Bitcoin ainda tem um pouquinho mais de credibilidade pela questão de utilizar algo que eu acho que não tem dúvida. Tanto eu também sou muito reticente, a gente estava conversando aqui antes sobre a questão do Bitcoin, sou um pouco reticente, eu acho que vai dar alguma coisa não tão positiva aí num curto espaço de tempo, porque não tem um valor intrínseco. O Bitcoin, ele é algo similar ao ouro. Ele não é como o investimento em ações, que a gente estava falando há pouco, que tu participa do lucro das empresas. Tu é sócio, tu compra ações, e essa é a questão que tem que ser passada. Tu vai ganhar parte do lucro. No Brasil é 25%. No mínimo 25% vai ser distribuído. Tu tem imóveis, tu vai lá, tu aluga o imóvel, ele te tem valor intrínseco. Tu vai uma área de terra, consegue produzir, plantar nessa área de terra. O Bitcoin é como o ouro. Teoria do mais tolo, que eu chamo, que eu já li, não é minha teoria, mas que eu li, mas que eu também divulgo essa opinião, concordo com essa opinião. Teoria do mais tolo, porque tu compra o ouro, não produz nada, e aí tu espera uma pessoa mais tola, digamos assim, para vir pagar mais. Só que não produz nada. É a mesma coisa o Bitcoin. Ele não produz nada, tu não tem nada de como fazer valuation. Não tem como, porque não produz, não tem valor intrínseco. É a teoria do mais tolo. Tu vai procurar alguém para pagar mais. Isso aí não acaba bem. Não vai, teoricamente... Por falar isso, a gente às vezes recebe crítica, mas eu acho que tem que você falar o que... A diferença é que o ouro... é uma matéria-prima para muitos produtos.
tu não tem como aumentar a oferta dele, e isso o cara que inventou o Bitcoin fez igual, não tem como aumentar a oferta de Bitcoin. Quero saber quem é que vai controlar a política monetária disso, a inflação. O dia que, hipoteticamente, utopicamente, o dia que tudo for Bitcoin, quem é que vai controlar a política monetária? A diferença é que o ouro é uma matéria-prima, processadores precisam de ouro, as pessoas querem ter ouro por ser um metal precioso, e existe uma demanda por isso. Então é uma forma de tu se proteger com valor, porque querendo ou não ele tá ali. Ele tá ali, as pessoas têm esse sentimento. As pessoas têm esse sentimento. Tem por que a prata vale menos? Porque tem mais na natureza. Mas deveria valer mais, inclusive isso é um parênteses, né? Porque é descartável. O pessoal descarta a prata, né? Teoricamente tem investidor que compra prata, mas a gente tá abrindo um parênteses justamente por causa disso, porque descarta. Tu pega talher, às vezes joga no lixo, tem gente que joga. E a prata, teoricamente, no futuro, no decorrer dos anos... mas a oferta vai estar sempre ali, entendeu? Tende a valer mais do que o ouro, até. Alguns defendem, né? Não sei. Inclusive o Pai Rico, Pai Pobre. Defende isso que a gente mas ele quebrou, né? Ele quebrou. Não dá pra seguir tudo que ele fala. Mas o fato de existir, tu pode... Lógico, a partir do momento que tu reduz a oferta de qualquer coisa e a demanda continua, tende o seu valor a aumentar, mas não sei. Nunca parei pra pensar nisso. Mas é algo polêmico, é algo novo. E que grandes investidores já falam sobre a questão do Bitcoin, que não vai acabar. Agora um analista inventou uma forma arbitrária de dar valor pro Bitcoin, que é comparar ele com o crédito BBB, que ele fez uma correlação, escolheu duas variáveis, a oferta, a valorização do Bitcoin e a oferta e demanda de crédito B, né? Que é o crédito não o top, mas o meio do caminho. E ele fez uma correlação que deu certo, então ele diz aqui o Bitcoin agora é maior ou menor por causa da oferta ou da demanda desse crédito. Então, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eu brinco, quando eu trabalhava, quando a gente tinha uma empresa de ações, a gente brincava que quando a bolsa dava muito alto ou muito baixo, a gente assim, vamos lá, vamos justificar isso, vamos procurar no Google. A gente procurava no Google uma notícia, cara, praticamente qualquer notícia tu consegue justificar se foi bem ou não. Agora, aquilo vai fazer sentido, que é a diferença e que é esse risco que os investidores precisam ter. Pegando essa... Muita gente vai me xingar agora, mas pegando esse já que a gente falou de Bitcoin, que é um investimento alternativo aí, eu tenho visto muita pirâmide financeira aparecendo. Chega a notícia para você de pessoas que caíram, como é que faz para se precaver de pirâmide financeira? Para nós... vamos explicar pro pessoal o que é pirâmide financeira primeiro, né? Poderia um esquema Ponzi, né? Mais conhecido aqui. Pirâmide financeira basicamente é quando a pessoa só ganha dinheiro se ela buscar outra pessoa para entrar no esquema. Exato. Não tem uma venda de um produto sustentável. Exato. O lucro vem de outra pessoa pagar para entrar. Exato. Basicamente isso é a pirâmide financeira. Que a gente teve aqui nos Estados Unidos, né? E em 3 meses o cara foi preso. Condenado a 150 anos de prisão. O Bernard Madoff. Né? Isso. Ele foi preso em dezembro. Dia 11 de dezembro ele foi preso, indiciado, julgado e condenado no dia 12 de março do ano seguinte. O que ele fazia? Ele pegava, prometia a rentabilidade dos fundos, daí chegou um momento, dava aquela rentabilidade, teve um príncipe, eu acho saudita, resolveu retirar 2-3 bilhões, falou que não tinha o dinheiro lá. E aí, bancos grandes caíram nessa. Exato. Inclusive brasileiros. Exatamente. Inclusive brasileiros. Mas nós lá, a gente não tem essa questão de ciência maior de pirâmide financeira. A gente vê muito, teve aqueles Bebom 2-3 anos atrás, 4 anos atrás. Teve um de telefonia, VoIP, um negócio assim. O cara foi preso aqui. Telex Free, o cara era daqui. Era brasileiro, mas morava aqui. Agora, exato. Era brasileiro, mas o esquema era aqui, Jersey, né? Acho mas não tem atalhos, né? As pessoas tentam ter esse sonho de procurar riqueza. Riqueza é prêmio. Quanto mais eu até estava falando com um amigo ontem, quanto mais tu gera de diferença na vida das pessoas, quanto mais tu
tem uma habilidade única, especial, aí é que tu vai atingir a riqueza. A riqueza não pode ser a primeira coisa que a gente vai procurar. Sim. Ela tem que ser procurar ser melhor em determinada área, gerar valor para as pessoas, né? Eu entrei uma vez numa pirâmide financeira. Eu não entrei ainda. Eu entrei. Tava no começo da faculdade, era Redcap, eu acho que era o nome. Um negócio de posto de gasolina. Um amigo meu falou que era bom, que o tio dele tinha ganho dinheiro, mandou o extrato da conta, eu entrei nessa porra, acho que eu perdi uns... Na época, acho que uns 300, 400 reais. Eu tive amigos do Telex Free participaram. E aí, é engraçado, porque daí a mente se fecha para tudo que é investimento. Sim. Ela teve aquela experiência... Todo mundo fica... É aquilo que a gente falou ainda há pouco. O cara começa errado. Teve aquela experiência, por exemplo, no Telex Free da vida. Aí ele acha que todos os investimentos são Telex Free. Bolsa, Telex Free... outras coisas que não tem nada a ver, né? E aí se fecha, deixa de perder oportunidades, não aprende com aquela experiência negativa, que é onde a gente mais aprende. Sim. E aí... fica com medo, né? Porque o aprender é identificar o que foi errado e seguir em frente, né? Exato. Faz parte erro, né? Faz parte. Como empreendedor, como investidor, na vida. Né? E quando o cara vai investir, o que vocês recomendam de prazo ideal de investimento? Inclusive, o pessoal nos pergunta bastante isso. E tem um livro do Buffett, eu lendo muito agora, estou com 11 livros lá para ler. Mais importante do que a quantidade de livros que você lê é o conhecimento que você absorve e coloca em prática. Exatamente, é colocar em prática também, né? Que é informação transformada em conhecimento. Isso. Mas o Buffett, aí tem um livro dele que é quando ele começou a Buffett Partnership, e ele colocou as regras básicas. Uma das regras básicas ele colocou lá, olha, no mínimo, para você avaliar um gestor ou um investimento, de 3 a 5 anos. O ideal são 5 anos, mas no mínimo são 3 anos. Uhum. E hoje, cada vez mais, dada essa tecnologia, essa ansiedade, o pessoal está cada vez mais querendo coisas para ontem. E até eu estava conversando isso com 2 colegas uma vez, eu acho que eu já comentei aqui no podcast, vou falar de novo. Uhum. A gente tava falando de fundos de investimento, blá, 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 blá. O cara falou assim, aquele gestor é muito bom. Assim, cara, ano passado o índice Bovespa deu 25%. Uhum. Não precisa ser muito bom para dar um resultado bom quando o mercado está em alta. Isso é importante tu ter Então pegar um ano, porque em um ano ele foi melhor. Primeiro, o índice Bovespa são algumas ações. Quantas tem hoje? 69. 60 e pouco, beleza. Se o cara comprou Magazine Luiza só, ele fez quase 4 vezes o índice Bovespa, pelo menos 3. Exato, deu 800%. Então, muito mais. Pouco, Ele é bom porque ele comprou Magazine Luiza? Exato. Mas isso é importante. Só Magazine Luiza, em um ano. Isso é importante tu falar. O ideal de uma avaliação, se o cara é bom ou ruim, é a avaliação relativa ao índice que ele está. Se eu invisto em ações, qual é o benchmark da... Mas não só ao índice, mas ao tempo também, né? E o tempo de 3 a 5 anos. Eu quero ver como é que o cara foi quando o mercado estava ruim, não quando o mercado estava bom. Exatamente. Exato. Por isso precisa de 3 a 5 anos. Isso. Que o Buffett defende, mas ele acha o ideal 5 anos, né? Mas a maioria das pessoas não esperam esse tempo, né? Mas, não, é muito difícil. É muito difícil. O pessoal, um ano. Isso é um aprendizado. A gente trabalhar no mercado financeiro é muito mais um aprendizado com a mente das pessoas, a psicologia de comportamental na área financeira. Sim. Então, tem caras lá que... Exemplo, a gente tem um clube de investimento que ano passado deu 69%. A gente rendeu muito bem. E aí teve um caso do investidor que ele ficou 5 meses. A gente sempre pede no mínimo 1 ano no clube. No mínimo. Passa o pior, pode cair 1 mês e tal. Bem pé no chão. E aí o que aconteceu? Ele entrou 5 meses, 4 meses, um mês subiu 10%, outro 5%, outro 4%, outro 2%, e um caiu 2%. Ele pegou e pediu resgate quando caiu 2%, sabe? Sim. Porque... Apavorou. Pânico. Não era o perfil dele também, né? Sim. Mesmo tendo 4, 5 meses bons, 4 meses, então ele acabou retirando. Então é a questão de perfil, de dar tempo ao tempo, tudo isso é importante, né? Sim. E a gente fala isso que no real estate também, cara, muita gente quer entrar no real estate pra flipar, né? Eu quero... Lá no Brasil teve muito durante... É aquilo que a gente falou, acabou de falar. No mercado de alta todo mundo é bom. Né? Então os caras lançavam um prédio, tu comprava na planta, vendia na chave, dando só um pedaço de entrada, fazia um caminhão de dinheiro, virei bom no mercado imobiliário. Um negócio que tu fazia aí em 1 ano e meio, 2, 3 anos no máximo, tu fazia um flip muito bom. Exato. E 3 anos dentro do mercado imobiliário é muito pouco, né? A gente tá falando de médio prazo. O mercado
mercado imobiliário, entre tu comprar a terra, construir, vender, ter o seu lucro, cara, é de 5 para cima, né? Há poucas... Existem, se a gente for falando de operações grandes, né? Operações menores, elas podem dar, mas a margem vai ser menor. Para te ganhar mais, tu tem que alavancar, pegar dinheiro com o banco. Então, tu aumenta, naturalmente, tu aumenta o teu risco, aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. Tu aumenta o teu risco porque tu tá alavancado. Qualquer coisa que der errado, né? Tu tem mais o banco para pagar. Então, para quem investe, lembrando aquilo que eu falei antes, a diferença entre investimento e poupança. Para quem investe, quer aumentar patrimônio, quer ganhar dinheiro, 5, 10, 15 anos. Exatamente. Tu vai fazer uma viagem daqui a 6 meses, guarda o dinheiro em qualquer lugar que tu recupere a inflação, tá bom. Exato. Que hoje até isso tá difícil, né? Exatamente. Essa questão de dar tempo ao tempo é questão de facilitar o juro composto também, né? Sim. Isso é fundamental. Quem quer ganhar dinheiro, quem ganha dinheiro, quem tem dinheiro, o cara reconhece essa questão do trabalho de juro composto, né? Que facilita. Perguntaram pro Einstein qual que era a coisa mais pesada do universo, ele falou o juro composto. A oitava maravilha né? do mundo é o juro composto, né? Então, é algo genial, só que tem que dar tempo ao tempo, né? O investimento maturar, independente da área, né? A questão de estratégia, e voltando, falando principalmente em renda variável, né? Eu sei que tu pode usar essa estratégia para qualquer coisa. Mas vamos falar de 2 estratégias que são bem conhecidas no mercado, que é a questão da fundamentalista e da gráfica. Explica aí pra galera o que é a análise fundamentalista, o que é a gráfica, o que tu se identifica mais e o que tu acha de bom e ruim de cada uma. Eu tenho até a certificação de analista gráfica, né? Análise gráfica, a partir de preços, de volume, de negociação, tu consegue ou tenta prever comportamentos nos preços que se repetem, que seguem um padrão. E aí, se acontece A mais B, a probabilidade de dar 90% C. Então, a análise gráfica seria isso. A análise fundamentalista é uma análise que exige mais, tem mais conhecimento. Eu acredito que a análise gráfica é muito mais rápida. 5 minutos consegue ver, 10 minutos um gráfico. A análise fundamentalista já não. Tu tem que ver múltiplos, tu tem que estudar a empresa, tu tem que ver os diferenciais dela, de preferência pessoas que estão lá dentro. Ler balanço no mínimo uns 3 anos antes, ano a ano. Eu mesmo sendo analista gráfico, tendo a certificação, eu vejo que a análise fundamentalista é algo mais concreto, é algo mais palpável, é algo que exige mais, mas que tu consegue dar muito mais retorno. Sim. Tu consegue ver empresas que estão baratas e preço é uma coisa, o valor é outra, bem diferente. Sim. Né? Mas tem como tu complementar as duas. Tu pegar uma análise fundamentalista, escolher o que tu vai comprar e pegar uma análise gráfica quando comprar, né? Ou quando sair, ou quando vender. Né? Eu tenho um complemento para fazer disso em relação à análise gráfica e análise fundamentalista. Eu classifico da seguinte forma: a análise gráfica é um estudo do passado para tentar prever o futuro. Exato. Porque é imaginar que todas as pessoas, todas as notícias, todos os eventos que tiveram no passado, quando eles acontecerem hoje, eles vão repetir a consequência dele no futuro. Para mim, isso, por definição, no médio e longo prazo, é impossível de acontecer. Porque a sociedade de hoje não é a mesma de 5 anos atrás, não é a mesma de 10, não é a mesma de ontem. Exato. Ontem o Lula estava solto, hoje ele está condenado. Então é completamente diferente. A reação das pessoas em relação aos estímulos, ela muda. Então eu particularmente não gosto da análise gráfica por causa disso. É imaginar que o futuro vai ser igual sempre. A análise fundamentalista... Há pessoas que podem dizer o mesmo, porque tu olha o balanço para trás, tu compara isso, blá blá blá. Eu encaro a análise fundamentalista muito mais olhando a empresa hoje e o que ela projeta para o futuro. Exato. Lógico, quem sou eu para contestar ou criticar o Buffett, mas no livro o Investidor Inteligente do Graham, que é o mentor dele, ele fala justamente isso, e é alguma coisa que o Buffett olhou, né? Ele olha sempre se a empresa deu lucro, distribuiu dividendo nos últimos anos e tal. Então esse é um princípio que ele toma, sendo bastante conservador. Mas para mim, a análise fundamentalista, ela está muito mais em identificar o perfil da empresa hoje, o setor que ela está inserido, qual é a perspectiva do setor dessa empresa para o futuro e qual que é a capacidade que a gestão tem
a gestão da empresa tem de desenvolver um bom resultado. Então é muito mais uma análise do gestor e do que está acontecendo de qualquer outra coisa. Se a gente for olhar para trás, a Tesla estaria morta e o setor automobilístico tradicional seria o melhor de todos. Se a gente for olhar simplesmente balanço, qual balanço que é melhor? Qual balanço que é melhor? Se a gente for olhar para frente, o que está acontecendo? A gente está indo muito mais para a área de eletrônica, de eletrotécnica, de carros autônomos, do que carros movidos a combustão interna. Exato. Então, se eu olhar para frente, em que eu vou investir, entendeu? Então, eu gosto de diferenciar essas duas estratégias. A análise gráfica olha para trás e a fundamentalista olha como a empresa está hoje, inserida no seu segmento, no seu setor e na sua economia, e o que ela pode desenvolver no futuro. Então é basicamente acreditar que o gestor vai saber o que ele pode fazer, né? Exatamente. É uma questão de tu tentar prever o futuro, né? O que vai estar interessante, economia como um todo. Mas eu também sou muito mais análise fundamentalista, dá mais trabalho. Lógico. Agora vão começar os balanços no Brasil. Cada balancete, no mínimo, são 20, 25 folhas. Então tem que ler 20, 30 páginas. Então tem 600, 700 páginas para ler, para ver concorrentes, estudar concorrentes é importante na análise fundamentalista, como está o posicionamento daquela empresa no nicho dela também, o potencial dela ter uma fatia, né? E tentar prever certas coisas, né? Como vai acontecer, vai pagar dívida, não vai, fez emissão de ações, não fez. Mas tudo isso aí, o mercado de ações, ele tem uma lógica. Tu citou muito bem um livro que é fantástico, que é o livro do Investidor Inteligente, do Ben Graham, e ele tem uma frase muito interessante para o mercado de ações, o Benjamin Graham, que é o quê? Que no curto prazo o mercado de ações é uma urna de votos e no longo prazo é uma balança, um peso. Então no curto prazo é aquelas notícias, jornal, internet que está dizendo da empresa. Sim, provavelmente quem comprou bolsa ontem porque subiu 3%, amanhã vai perder dinheiro. Exatamente, é uma probabilidade. E é uma balança porque os fundamentos ficam claros no longo prazo. Apesar da volatilidade do curto prazo, linkando o que a gente falou, de investir a médio e longo prazo, no longo prazo, 2, 3, 4, 5 anos, eu acho até mais que 3 anos, vai estar claro aquele peso da empresa. A empresa tem que valer de determinado valor, só não se sabe quanto, mas ela tem que valer, né? Pelos ativos que tem, pela análise fundamentalista, né? Que passa. Falando em futuro, como é que está a perspectiva de investimentos no Brasil aí para os próximos anos? Excelente pergunta, né, Daniel? Achei que era excelente a perspectiva. Também, a perspectiva também. A perspectiva, o Brasil está num processo de transição, não é novidade para ninguém. Questão de risco político afastou bastante. O Brasil não está caro, apesar de em pontos estarmos no ponto histórico. Nível de preço-lucro, price earnings, está um pouquinho acima da média, mas foram feitos ajustes nos últimos 2, 3 anos. As empresas tiveram que cortar sedes, cortar empregos, cortar despesas. Isso vai preparar, isso torna o mercado, no momento que crescer, uma mola propulsora, vai crescer de uma maneira gigantesca. Setores, aí a gente já vê indicadores, por exemplo, que tua formação é economista, tem como ver desses dados da economia. Confiança do consumidor, confiança do empresário, índice de investimento direto, entre outros, assim, que a gente já vê, que já vem confiança no varejo, que já vem dando sinais positivos. A gente vê construção civil no Brasil se recuperando, novembro, dezembro. Já aumentaram as vendas, né? Já aumentaram as vendas, já aumentaram o valor sobre oferta, VSO. Então, todas as consultoras que eu vi venderam estoque anteriormente, então não lançaram, estão voltando a lançar. É um setor importante porque gera bastante emprego. Uma das dicas é tu comprar a bolsa quando tu está num ponto alto de desemprego. A gente está com 13% hoje ao redor disso, né? Então é um ponto interessante, vai começar essa mão de obra ser novamente empregada. E a perspectiva é excelente para esse ano, excelente mesmo, apesar dessa alta de 9% aí nesse... O que estão projetando para a bolsa esse ano? Eu nunca vi analista projetar a bolsa para baixo. Exato. Mas qual que é a projeção para esse ano? Eu evito de fazer essa... Não, mas não é tu, é o mercado. O que o mercado está projetando? Essa projeção... Por exemplo, XP 90 mil pontos, 89 mil pontos. Então o upside é 10% do que está agora. Exato. Então a gente tem 11 meses, 1% ao mês, vamos dizer, né? É pouco ou é muito? A renda fixa está dando 5%?
É o dobro a partir de hoje. É o dobro, exatamente, é o dobro. É o dobro da renda fixa, mas, olhando hoje. Mas isso é a média do mercado, empresas que já são gigantescas e que não vão dobrar de tamanho. Sim. Aí a gente vai para empresas menores, empresas que tem, lógico, a Magazine Luiza não vai aumentar mais 800%, né? Exatamente, porque ela já cresceu, já aumentou, né? Sim. Como tu colocar um elefante aqui na sala, já tá grande, não vai ter muita movimentação, perde até agilidade a empresa, Sim. né? Então, tem empresas menores bem administradas que vão dar muito mais do que o Ibovespa anda. A gente gosta do setor, eu vejo setores interessantes. Quais? Setor de construção, tá começando, então, como eu comentei, essa volta. Tem que olhar bem aquelas empresas que não estão endividadas, né? Porque exato, mas tem várias isso. Elas pagaram as contas nos últimos 2-3 anos, estavam prejuízo, tu vê a dívida líquida delas caindo ou com caixa, inclusive. Tem empresas vendendo para alto nicho, Minha Casa Minha Vida também, MRV, a Tenda também, Minha Casa Minha Vida nível 2 e 3. Uhum. Direcional, empresa boa também, que a gente vê como boa. Mas construção civil, varejo, a gente vê, mesmo Magazine Luiza, mesmo subindo 800%, o CEO deles, o Frederico Trajano, é um dos melhores do Brasil, filho da Luiza Trajano. E ele foi escolhido ano passado o melhor CEO. É uma empresa que a gente tem em carteira, a gente pegou essa alta. Uhum. E vê o setor de varejo muito bom, construção civil, varejo e setor industrial. A gente vê setores que... Eu não gosto muito de commodities, mesmo o Brasil sendo forte. Sim. Porque como empresa, como setor, tu não depende só da tua produção. Sim. Tu depende de fatores... É aquilo que não tem como diferenciar no mercado de baixa. Tu não tem como se diferenciar no mercado de baixo. Tem empresas que vão subir muito. Sim. Mas nós, como investidores, como visão de investidor, a gente não gosta porque... perfil. Perfil. Exatamente. Eu, por exemplo, condição minha de investir, eu não invisto em nada que é operado pelo governo. Nada. Petrobras, Banco do Brasil, Vale, não. Não. São as duas maiores, mas para mim não quer dizer nada. Divido essa opinião também. Só que a gente vai ver ontem no mercado, por exemplo, afastando o risco político, o Banco do Brasil subiu 5%. Sim. Então subiram muito. Sim. Mas é perfil. Exatamente. Eu também, administrativamente, não são empresas melhores das melhores. Então a gente tem coisa boa no Brasil. O meu problema, porque quando tu olha pontualmente, beleza, agora que diminuiu o risco político, eles podem subir mais. Beleza, pontualmente eles podem subir mais. No momento de crise, eles têm muito menos que eles possam fazer. No momento de crise, as empresas do governo têm muito menos que elas possam fazer, porque existe um conflito de interesse muito grande. Exato. Petrobras é um exemplo, Vale mexeu menos é um exemplo. Banco do Brasil, volta e meia mexe, enfim, se Correio fosse tivesse na bolsa, não investiria, entendeu? Então... E até uma situação engraçada do monopólio. Por isso que não dá para olhar... o único monopólio do mundo que tem prejuízo. Só ele e o Maduro. Então, é questão de princípio de investimento. Exato. Então, eu não quero ter como meu sócio o governo. Exato. Mas eu vejo respondendo a tua pergunta, bons olhos no mercado brasileiro, não somente para esse ano. Alguns até citam, Eliseu, falando com analistas e tudo mais. A gente está num período... 2013 a 2008, a Bolsa Brasileira andou muito, muito, subiu muito. A gente estaria em torno de 2000... Foi de 47 para 83, né? Foi para... Foi menos, 9 mil para 72 mil em maio de 2008 com Investment Grade. 29 mil, né? 29 mil. 2008 eu entendi. 2013 a 2008. 2003? 2003. Desculpa, eu escutei 2013. 2013 estava 47 mais ou menos. Tava menos, subiu tipo 600, 700% naquela época. E a gente agora, em 2018, estaria lá no ano 2004, 2005. Então a gente vê que tá mudando o Brasil. O risco político afastado. Parte das empresas já fizeram o dever de casa. Juros baixos, então vai ter que ir para risco. O índice de alocação dos fundos de pensão em renda variável tá baixíssimo, um dos mais baixos da história. Sempre foi, né? Eles vão ter que voltar para uma média... porque não tem como bater a meta atuarial, né? Que é em torno de 10%, 11%. É inflação mais alguma coisa. É impossível, então vão ter que tomar mais risco. Eles são grandes players do mercado e aí vai vir com um volume grande de investidor, que hoje, quem está sustentando a Bolsa hoje, infelizmente, ainda enquanto que a gente está falando, é um investidor estrangeiro. Sempre foi.
E o investidor brasileiro sempre paga a festa, Sempre né? paga a festa. Sempre entra depois, sempre vê a exame, como tu falou anteriormente. Exato. E aí vai Não, entrar pro investidor atrasado. estrangeiro tava excelente, né? O dólar a 4 conto, 3,20 agora, 3,50 pro investidor estrangeiro entrar, tava facinho. Eliseu, para finalizar, a gente sempre tenta linkar sucesso e o nosso tema. Nosso tema hoje é investimento financeiro. O que uma pessoa precisa ter, o que uma pessoa precisa fazer para ter sucesso na sua carteira de investimento? Primeiramente, ela dedicar tempo, ou procurar uma pessoa que tenha essa dedicação, porque tudo exige informação, conhecimento, dedicação. Diversificar, né, também é fundamental. E ela saber o perfil dela, antes de tudo. Saber como ela reage se determinados acontecimentos ocorressem. Né? Quando eles acontecerem, já estar preparada, no mínimo, psicologicamente para isso, né? Legal, Eliseu. Obrigado pela presença. Talvez, acho que foi o podcast, por enquanto, mais longo. Mas é um tema que é legal de falar. Acho que o pessoal gosta também bastante. Deu para tirar bastante a dúvida, botar bastante informação pro pessoal. Acho que foi muito legal. Obrigado pela tua presença. Obrigado tudo, Daniel. Obrigado pelo convite novamente. E o pessoal, se precisar de alguma coisa, eu fico à disposição e tirar dúvidas. Autoridades, esse foi mais um IM CFO disponível nas lojas do iTunes, Google Play, SoundCloud e também no nosso canal no YouTube. Obrigado e até a próxima.